Graça e paz, irmãos, amém? Bacana, né? A apresentação dos jovens. Os irmãos estavam tudo lá atrás tentando fazer os passinhos, ninguém conseguiu acompanhar, mas eles tentaram. Convido... o pastor Robson. Só um minutinho. Isso funciona? Ei, eu convido o meu pastor para orar por mim. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza, vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. A vez que o Cláudio vai ministrar a palavra do Senhor nesse culto, dirigido pelos nossos jovens, né? Culto dinâmico, diferenciado. Então, também Deus tem uma palavra diferenciada, dinâmica e profunda para a nossa vida. Curva sua cabeça, por gentileza, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por nos privilegiar com a oportunidade de estar no Teu reino, na Tua casa, para adorar o Senhor, com a instrumentalidade, direção dos nossos jovens e adolescentes, e agora também ouvir uma palavra diretamente do Teu coração, ministrado pela boca do Teu Filho. Usa, Senhor, com graça, para que tenhamos crescimento, amadurecimento e oportunidade, Senhor, de uma boa reflexão e mudança de atitude. Nos abençoe, portanto, ó Espírito Santo, tenha liberdade para falar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as Bíblias em Jeremias 29:13. Em Jeremias, no capítulo 29, e o versinho 13. Ok. Amém? Todos encontraram? A colinha está na TV ali, para facilitar. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Só até aí os irmãos podem sentar. Amém. Então, a palavra nessa noite é algumas, como posso dizer aqui, é bom você anotar no seu bloquinho de notas, ou se você trouxe a sua agenda e a sua canetinha, porque hoje nós vamos aprender uns pontos cruciais para a nossa vida na caminhada com o Senhor. E o tema da mensagem é como buscar a Deus de todo o coração. Como buscar a Deus de todo o coração. Aí a gente faz uma reflexão, como eu tenho buscado ao Senhor, né? Sendo verdadeiro e querendo mergulhar cada vez mais nos ensinamentos de Deus, na bondade do Senhor com as nossas vidas. E para a gente começar, vamos fazer alguns paralelos com o mundo atual, com o dia de hoje, né? Nós vamos aprender como que a gente pode fazer para poder estar mais próximo de Jesus. E na atualidade hoje, nós temos algumas dificuldades, né? A qual as pessoas tentam buscar respostas, né? Buscar sentido na vida, buscar paz, mas não sabem onde, não sabem como, né? Tenta pela própria maneira, né? E muitas são as situações, né? Certamente você já esteve triste por algum instante, ou conhece alguém que esteja naquele momento assim, com a mente meia embolada, naquela briga pessoal, né? Em busca de uma felicidade, em busca de entender, eu quero saber o meu chamado, o meu caminho, por que eu estou aqui, para que eu preciso disso? E aí, quando a pessoa não tem um conhecimento e não se aprofunda no Senhor,
a gente faz o quê? Busca a paz em outra coisa, a gente tenta encontrar tranquilidade, respostas, e às vezes é passageiro ou em vão. Acontece muito quando a gente está muito estressado, muito cansado, né, afadigado no trabalho, nos afazeres, faculdade, estudo, e a gente faz aquela pergunta: meu Deus, eu preciso de paz, estou aguentando mais essa confusão toda. E aí, a gente faz o quê? Preciso viajar, eu vou sair, vou buscar paz, vou para as montanhas, vou para a praia, vou para o resort. E aí você vai atrás da paz, e você chega lá, né, naquele resort maravilhoso, e você descansa, encontrei a paz. Mas são só alguns dias, né? 3, 4, às vezes uma semaninha. E essa paz, ela é momentânea e passageira. E logo, logo você retoma os seus afazeres e volta toda a tribulação novamente, né? Às vezes precisamos de respostas, e aí recorremos a quem? Quando você não tem uma busca intensa com o Senhor, e aí nós recorremos a um amigo, uma tia, o pai, a mãe, o avô, um colega de trabalho, tentando encontrar respostas para as perguntas que estão dentro de nós. E às vezes encontramos uma resposta vaga, às vezes uma resposta que te afunda mais ainda no seu interior, você fica mais conturbado ainda. E hoje nós vamos aprender com o texto que nós lemos, aonde a gente vai encontrar a resposta. Miguel, projeta novamente o texto, por favor. Jeremias 29:13, deixa ele aí na telinha um pouquinho. Que o texto ele nos destaca aonde que nós vamos encontrar essas respostas. Pois a verdadeira resposta para todas essas buscas está em Cristo. E esse texto nos fala ali, buscar-me-eis e me achareis. Então, vamos gravar que a resposta está em Cristo. Buscar a Cristo. E como que vamos buscar a Cristo? Que talvez você está numa situação ou não sabe por onde começar, como fazer, ou o que significa buscar Deus, buscar Cristo. Como? O que significa buscar a Deus? Primeiro, buscar com um coração sincero. Depois, conhecer a vontade de Deus. E depois você ter fome de Deus. É o início para a gente começar a busca pelo Senhor. Pois Ele já está lá. Buscar-me-eis e me acharei. Já tem um encontro. O Senhor já está aguardando. E na prática, como que fazemos isso? Na prática. Agora nós vamos entrar nos detalhes. Como praticar? Várias vezes, inúmeras vezes eu ouvi em algum aconselhamento, ou na empresa com os colegas de trabalho, certamente você também ouviu de amigos, de parentes. Alguém com certeza já falou essa frase para você. Mas eu não sei orar. Como que eu vou buscar a Deus? Eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor. Né? Alguém já ouviu essa frase assim? Constante, né? Você vai dar um conselho para alguém, a pessoa fala, eu não sei por onde buscar, eu não sei por onde começar, onde eu começo? Eu não sei fazer isso. E para buscar na prática, a gente precisa aprender, né, para você começar a praticar e ter uma profundidade, ter um relacionamento com o Senhor.
E a primeira prática é como? Através da oração. Está lá em Mateus 6,6. O primeiro ato, a primeira ação é através da oração, que foi a frase que eu iniciei aqui. Mas eu não sei orar, eu não sei como que faz, eu não tenho o hábito de orar. Mas aqui em Mateus nós vamos aprender como, pois Jesus te ensina, Ele te dá o caminho. Mateus 6 está escrito assim. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ler nessa tela, hein? Tu, porém, quando entrar no teu quarto, feche a porta. Eu não consigo terminar de enxergar. E ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Então, se você não sabe como que faz? Vai lá no seu quarto. Não precisa comunicar a ninguém, nem colocar uma placa, estou orando, não entre. Não. Saia quietinho, vai lá no seu quarto, feche a sua portinha e ore ao Senhor. Fácil, né? Mas a gente fica naquela, mas eu vou falar o quê? Eu não sei como que ora, o que eu tenho que falar? Orar é conversar com o Senhor. Conversar. Como que faz? Oração, uma conversação. Você vai lá no seu quarto e começa a conversar com o Senhor. Depois nós vamos voltar aqui. A segunda prática, ler e meditar na palavra do Senhor. A segunda prática, ler e meditar na palavra do Senhor. Está em Salmos 119, 5. Salmo 119, 5. Salmo 119, 5, que nos ensina como meditar na palavra do Senhor. Cento e cinco, 119, 105. Salmo 119, o 105. Aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meditar na palavra, conhecer. A palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela ilumina o teu caminho, ela abre aonde você não consegue enxergar, ela traz luz para que você possa caminhar, prosseguir com segurança e entendimento. Próximo ponto, jejum e oração. Lá em Isaías 58, não precisa projetar agora, mas depois vocês leem, todo o capítulo é pequeno, acho que são 15 ou 16 versos, que ensina o poder de jejuar e orar. A força do jejum. E lá em Isaías ele ensina o verdadeiro jejum, que é negar a si mesmo. E aí, quando você aprende a fazer isso, negar a si mesmo, jejuar, orar, meditar na palavra, você claramente vai ouvir a voz de Deus. Outro ponto, obediência e arrependimento. Está em João 14, 21. Porque quem ama, obedece. Em João, nos diz lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. O amor. Porque quem ama, obedece. E quando você obedece e ama, você se afasta do pecado. Porque você continuar pecando, se afasta de Deus.
Mas se você se arrepender, o arrependimento te aproxima de Deus. O pecado te leva para distante e o arrependimento te traz para perto. Então, para nós praticarmos, primeira oração, ler a palavra, jejum, obediência, né, e arrependimento. Alguns dos exemplos. E aí nós vamos entrar de novo aqui na parte de oração, né? É onde o inimigo tenta nos frear e nos parar, porque ele não quer que você tenha um relacionamento profundo e saudável com o Senhor. E muitas pessoas ficam na enganação e acabam sendo, exatamente isso, acabam sendo enganadas com essa mentira de não saber orar. Pois nós acabamos de ouvir que oração é conversar, né? E um exemplo fácil, como que a gente cria uma relação com uma pessoa? Como que a gente conhece uma pessoa? Conversando, não é isso? Aí tem uma diferença. Você conhecer, todo mundo pode conhecer facilmente, e você ter uma relação, um relacionamento com uma pessoa mais íntimo, uma intimidade, né? Eu não estou falando de namoro, de amor, não, uma intimidade em conhecer, em estar perto, em saber realmente a fundo quem é a pessoa que você está se relacionando. A mesma coisa com o Senhor, com Cristo. É certo que todos nós já ouvimos falar do Senhor, conhecemos. Uma coisa é você conhecer Jesus, eu ouço falar, eu conheço, e outra coisa é você ter relacionamento com o Senhor. E não existe como, não tem como eu ter um relacionamento profundo com a pessoa sem eu estar perto dela, para eu conhecer o dia a dia, para saber. Não tem como. O exemplo bacana é esse que eu acabei de citar. Eu posso conhecer, eu trabalho numa empresa, e eu conheço o diretor da empresa que eu trabalho. Conheço ele perfeitamente, sei quem ele é, já ouvi muito falar dele, o vejo, se eu ver em qualquer lugar, eu sei quem é. Eu conheço, tenho todo respeito pela hierarquia, conheço ele, mas eu não tenho relacionamento com ele. Eu não sei o que ele gosta de fazer, que série que ele gosta de ver, se ele pratica algum esporte, se ele tem alguma fragilidade. Eu não conheço. A outra pessoa que trabalha junto comigo, que divide os afazeres comigo, eu tenho todo o meu dia a dia junto com ele, eu conheço. Eu sei das dificuldades, a gente conversa sobre o lar, sobre família, né? Sei dos problemas, a gente compartilha, sei o esporte que ele gosta. Isso é relacionamento, é intimidade, a gente tem uma intimidade em conversar, né? E como que você vai conseguir uma intimidade se você não conversar? Olha, eu posso aqui conhecer o Daniel. Olha o Daniel aqui, ó. Coloque-se de pé, Daniel, por favor. Ó, o Daniel, um rapaz bacana, muito bacana, né? O nome dele é Daniel. Certamente, se vocês não conheciam alguém, agora vocês conhecem o Daniel, né? Beleza? Ok, né? Conhecemos o Daniel. Alguém consegue falar alguma característica do Daniel? Você que conheceu ele agora? Você sabe do que ele gosta, o que ele faz, qual que é o trabalho dele? Nós conhecemos. Não, né? A gente não consegue. Você pode olhar e você pode medir. A gente faz muito isso, é onde nós pecamos e erramos. Eu vou olhar para ele aqui, vou deduzir uma coisa e vou medir pelos que eu estou vendo. E aí eu tiro a minha própria conclusão. Isso você está só conhecendo, você não tem relacionamento. Mas se eu quiser conhecer o Daniel, como ele é, no profundo, eu preciso ter intimidade com o Daniel, preciso chegar até ele, conversar, andar junto, né? Como que você descobre as coisas? Como que você extrai? Conversando, não é? Você chega na pessoa com prazer, meu nome é Cláudio, Daniel, beleza, Daniel, bom te ver, cara, bacana, legal, pronto, já sei tudo do Daniel. Não. E como que eu vou saber? Eu preciso conversar. E aí, Daniel, tudo bom? O que você faz, cara? Legal, te vi, bacana e tal. Aí ele vai falar comigo o que ele faz. Não é assim? A gente faz assim. Outro exemplo fácil, né? Marido, mulher, homem, né? Quando você vai conhecer a sua digníssima, sua esposa,
seu esposo maravilhoso, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, você conhece. E aí, o que você inicia? Uma conversa. Por quê? É através da conversa que você vai conhecendo e você vai aprofundando e vai sabendo quem é que você está se relacionando. Daí, quando você começa a andar no dia a dia, estar junto, dividir tarefas e tudo, você vai se tornando um íntimo, a ponto de, quando você pode estar no meio de 300 pessoas, se você escutar a voz, quando você tem intimidade e relacionamento, você escuta a voz, você sabe, opa, minha esposa entrou aqui, eu ouvi a voz dela. Você fala, como? Esse monte de gente aqui? Intimidade. Você pode estar a 2 quilômetros de distância, você vê a pessoa andando lá, pelo modo de andar, você fala, opa, é meu marido. Estou vendo. Não é assim? Olha lá, ó. Aquela é minha esposa, está lá na fila. Falando, não, intimidade, conhecer, relacionamento. Quando você chega e olha e já vê que ele está meio assim, meio jururu, meio para baixo, fala, opa, aconteceu alguma coisa. Vou perguntar, né? Vem a conversa. O que aconteceu? O que houve? Né? Você já vai perguntando, mas dentro de você já sabe o que aconteceu. Você só vai perguntar porque você precisa falar, formalizar. Então, essa conversa, é só assim que a gente consegue ter intimidade e extrair aquela relação mais profunda com a pessoa. E na hora de você se relacionar com o Senhor, não pode ter dificuldade. Né? É uma dificuldade que eles plantam, que vem uma enganação para tentar te colocar distante do Senhor. Porque quando você tem um relacionamento profundo com Deus, aí é maravilhoso. Aí você encontra as respostas, você encontra a paz, não é isso? Você fica tranquilo. E o Senhor, Ele tem esse encontro com nós. Nós lemos lá no Jeremias, buscar-me-eis. Ele está te aguardando. Ele está esperando você iniciar uma conversa. Né? Ele já te deu todo o passo a passo. Eu não sei como, vai lá no seu quarto. E como que você inicia? Inicia uma conversa. Conversa com o Senhor, fala com Ele, escuta o direcionamento. Né? Abre o seu coração com quem tem uma resposta, com quem tem a solução. Né? Não adianta chorar e jogar palavras ao vento e se abrir com quem não vai ter o que resolver com você. Mas lá no quarto, em intimidade com Deus, você pode ali rasgar o seu coração mesmo, chorar, falar aquilo que você não pode falar perto de outras pessoas, que está lá guardado, lá no fundo do seu coração, lá no interior da sua mente, e talvez você não sonhe nem pensar alto perto de alguém, mas no seu quarto com a portinha fechada, conversando com o Senhor, você pode dizer para Ele, porque na verdade Ele já sabe, só que Ele precisa ter esse diálogo com você, conversar, Ele precisa ouvir, né, para Ele poder te dar a tua bênção, tua vitória, né, trazer a paz para o que você precisa, trazer sentido à sua vida, né, te converter aos caminhos reais junto com o Senhor, né, através da conversa. E na palavra nós temos vários exemplos, mas são enormes e vários, mas eu separei alguns pequenininhos só para a gente dar uma passada, né, sobre alguns irmãos lá no passado, que são exemplo, né? Homens que buscaram a Deus, mulheres que buscaram a Deus. E nós temos ali o primeiro nome sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Jesus, está lá relatado em Salmo 63. Né? Davi teve vários erros, errou, pecou, foi rei, mas ele era obediente ao Senhor. E ele sabia, quando ele errava, ele se arrependia.
E ele corria para falar com Deus, falar com o Senhor. Ele se arrependia e conversava com o Senhor. Tamanha intimidade que ele tinha, ele é um homem segundo ao coração do Senhor. Será que ele tinha muito relacionamento com Deus? Daniel, não o nosso irmão Daniel, mas o nosso outro irmão Daniel lá atrás. Daniel, ele buscava o Senhor no seu quarto, ele orava ao Senhor. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E às vezes a gente não consegue orar uma. Difícil, né? Tamanha intimidade. Pois grande eram as aflições, mas ele sabia. Só eu orando com o Senhor para eu poder conseguir algo diferente em minha vida. Conseguir vencer as barreiras. Maria, irmã de Marta, também uma mulher muito sábia, que aproveitou o momento em que o Senhor estava na sua casa, largou tudo e esteve junto com ele, para ouvir e aprender dos seus ensinamentos e conversar ali, frente com o Senhor. Moisés conversou várias vezes com o Senhor, com Deus, face a face. E essa conversa é uma oração. E aí nós voltamos, como tenho buscado a Deus de todo o coração? Como eu tenho feito isso? Como que eu tenho buscado? Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho separado um momento secreto com o Senhor. Antigamente os irmãos subiam a um monte para poder orar, se retiravam, tinham toda uma dificuldade. Hoje a gente pode orar no nosso quarto, com ar-condicionado, uma cama maravilhosa. Olha que bacana. Não precisa estar dentro da cova com um leão para orar, né? Olha que maravilha. Mas a gente precisa alcançar essa prática e tirar essa barreira e ensinar as outras pessoas. Agora, quando você ouvir de alguém que não sabe orar, hoje você tem uma base para você falar para ela: meu amigo, esquece disso, não precisa usar frases bonitas, palavra e repetiçãozão bonita, não. Só seja sincero no seu coração e converse com o Senhor. Não precisa orar na frente de ninguém. Aonde você estiver, no seu carro, dirigindo, na sua moto, passeando, no seu trabalho, não tem espaço. Quantas vezes testemunhos de irmão entrou no banheiro, fechou a porta e orou. Semana mesmo a gente teve uma reunião na minha empresa, e uma reunião muito difícil, e um momento em que as coisas iam de mal a pior, era a sala de bate-papo online, todo mundo em silêncio, e uma pessoa estava orando, bem baixinho. E agora não sei se ela esqueceu o microfone dela aberto porque ela quis mesmo ou se ela não percebeu. Mas ela orou: Senhor, toma a direção dessa reunião, não deixa pesar para o lado de ninguém, que ninguém venha a ser prejudicado. E baixinho, sussurrando. E a reunião acontecendo, o microfone dela aberto e a oração dela ao fundo. E aí alguém foi ouvindo, e as pessoas foram dando amém, dando joia, e a reunião ficou em silêncio. E na hora que ela terminou a oração, ela pediu desculpa que o microfone estava aberto e ninguém falou mais nada. E ficou um silêncio. Certamente as pessoas estavam ali ouvindo. Ou antes de entrar nessa reunião, talvez com o coração aflito e brigando e esperneando, ou já com a faca na mão para poder acabar com outra pessoa do outro lado. E naquele momento ela entendeu. Com certeza todas as pessoas que estavam ali entenderam que não é pela nossa força, não é pelo nosso jeito, não é pela sua inteligência, não é pela sua posição na empresa, se você é a sua hierarquia, mas é pelo Senhor. Só Ele pode todas as coisas. E aí logo em seguida a reunião voltou, mas de outra maneira, onde terminou todos bem, tudo tranquilo, e seguimos. Mas essa irmã, eu não a conheço, porque é no nível Brasil, mas ela deixou ali um grande ensinamento, que nas horas mais difíceis, quando não tem nada na sua mão, é só o Senhor que pode resolver, é só o Senhor que pode acalmar.
na hora que você estiver desesperado, qualquer tormenta, qualquer situação difícil, só o Senhor pode mover qualquer situação. Pode mudar o estado do lugar, mudar de tristeza para alegria, né? Mudar de bagunça, de baderna para organização. Só o Senhor pode fazer isso. Então, hoje o ensinamento seria exatamente isso, nós nos aprofundarmos em ter um relacionamento com o Senhor mais profundo. Não estou te falando que você está no raso, né? Mas a nossa caminhada no Evangelho é buscar todo dia buscar mais, cada dia buscar mais profundo, mais conhecimento, mais relacionamento, mais experiência. Quanto mais, não é assim, quanto mais a gente anda com uma pessoa, mais a gente sabe como ela é e mais a gente confia e acredita, né? Agora você imagina, quanto mais você estiver com o Pai, quanto mais você estiver com Jesus, mais tranquilidade você vai ter, mais paciência, nada vai te abalar, nada vai te tirar do sério. Qualquer adversidade que se levantar, qualquer dificuldade, você tem paz e tranquilidade, porque no seu íntimo você sabe, o mundo está caindo, eu estou tranquilo, o Senhor vai resolver. Mas você está maluco, você está na beira do precipício, não tem nem como voltar mais e nem não tem o que fazer. Se você tontear, você cai. Não interessa, se eu cair, eu sei que o Senhor vai me aparar, vai me tirar, vai me trazer de volta, vai pôr uma nuvem, porque é um relacionamento. Você sabe que o Senhor não vai deixar você cair, porque Ele te chamou para que você seja grande e vitorioso. E aí nós voltamos a reforçar em Jeremias 29:13. É preciso o quê? Buscar-me-eis. Agora nós sabemos que o Senhor tem tudo isso para nós, mas Ele não vai vir atrás de você falando: ei, meu filho, vem aqui, não faz isso, meu filho, volta para cá, não é por aí não arranja essa briga não, peraí, não, vamos orar agora é horário de orar, entra lá no quarto que a gente precisa orar agora, tem um horário com você para orar, ajoelha aí que eu quero ouvir sua oração, fala comigo. Ele não vai atrás de você. Lembra do filho pródigo? Ele saiu, gastou lá, farriou tudo. O pai não foi lá atrás dele, não. Não foi. O Senhor lhe passava, falou: Pedro, vem comigo. Pedro largou tudo e foi. Só falou: vem, segue. Passou andando e falou: vem. E foi. Ele não vai atrás. O Senhor, Ele não vai ficar lá em cima de você, porque você precisa fazer, porque você tem que fazer. Não. Ele está lá. Você precisa ter uma relação mais profunda com Ele. Mas para isso é preciso buscar. Eu não posso buscar pela minha esposa, eu não posso buscar pelo meu filho, eu não posso buscar pelo meu amigo, pelo meu irmão. Eu posso apresentar a ele a Deus, orar, levar ele, mas eu não posso buscar. Ele faz o que ele quer da vida dele lá, porque eu estou orando firme aqui, eu estou buscando por ele e ele vai para o céu. Não. Buscar-me-eis e me achareis. Quem que vai achar? Aquele que buscar o Senhor. Se você não buscar, você não vai encontrar as respostas que você precisa. E o Senhor, Ele não fecha a porta, Ele é um Deus que Ele abre portas. Ele abre caminho, aonde não tem caminho. Lembra o mar? Ele abriu um mar para o povo passar. Ele abriu o rio para o povo passar. Ele não fecha a porta. A porta está aberta, Ele está lá. Eu estou aqui a qualquer hora que você precisar, só que você precisa me buscar. E a promessa é aquela: se você me buscar, você vai me encontrar. Porque Ele nunca está ocupado por um filho, Ele nunca está com a porta fechada e não há problema no mundo que vai fazer Ele falar: agora não, meu filho, espera aí. Não existe isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o coração. O que é isso? No seu íntimo, no seu mais profundo, na sua maior sinceridade, na verdade. Não é no grito. Gritei: ai, Jesus! Ah! Não é no grito. É de todo o coração. O grito é momentâneo. É na hora do desespero, não é isso?
Na hora do desespero, você toma aquele susto, grito. Passou a momentâneo. Agora não. O íntimo é sempre diferente. Está acabando tudo, não tem o que fazer. A pessoa que tem intimidade, ela não vai gritar, ela não vai desesperar. Não é isso? A gente fala, Senhor, misericórdia, eu tomo nas tuas mãos, Senhor, tu abre meu caminho, me livra, Senhor, me protege. Não é assim? Na hora que aperta, você está caminhando na rua, se depara no meio de um assalto, vai gritar, se esbatear, se arrebentar toda no chão? Não. Falou, Senhor, meu Deus, me guarda, me protege agora, no nome de Jesus, livra. E o Senhor vai te proteger, não é assim? Intimidade. O desespero é coisa momentânea, só no momento. Então, é buscar ao Senhor no íntimo do seu coração, no mais profundo e sincero, para poder ter um melhor relacionamento com o Senhor. Hein? E olha que ensinamento maravilhoso, né? Bem simples, mas é onde passa despercebido, são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, uma oração, né? Que às vezes passa despercebido no nosso meio, na nossa vida. Uma coisa fácil de você aconselhar e ensinar alguém da sua família, alguém que você precise ajudar. Certamente, com certeza, se você puxar na sua memória agora, você vai lembrar de alguém que falou, poxa, precisava ajudar aquela pessoa, mas eu não tenho como. Poxa, eu queria tanto dar uma ajuda àquela pessoa e eu não tenho como. Né? Como que você pode fazer? Ensinando ela a buscar o Senhor. Porque muita gente escuta, né? Fulano, estou numa situação difícil, mas ele não tem nem força para ele. Ora para mim, não é isso? Fulano, minha mãe está ruim, parece doente, ora pela minha mãe. Mas você fala, mas por que você não ora? Eu não sei orar. Enganação. Porque certamente essa pessoa terá um lindo relacionamento, um lindo momento com o Senhor. Mas, de alguma maneira, o mundo e as coisas tentando oprimir ele para não deixar que ele chegue a esse estágio de profundidade e intimidade com Deus. É onde nós aprendemos hoje que você pode ajudar essa pessoa sim, ensinando que existe um Deus que está pronto para ouvir ela em todo e qualquer momento, que é o único Deus que pode solucionar qualquer problema, seja financeiro, seja familiar, seja saúde, seja o que for, somente o Senhor. Mas você vai ensinar ela a buscar o Senhor. Por isso que eu falei no início, anote esse versículo, Jeremias 29:3, guarde ele no seu bloquinho de notas, que na hora certinho o Espírito Santo vai falar lá no seu ouvidinho, ensina ela a buscar. Né? E aí você vai estar fazendo duas coisas. Né? Você vai estar mostrando que você tem um relacionamento grandioso com o Senhor, a ponto dele soprar lá no seu ouvidinho. Ensina essa pessoa aqui, ensina ela também. Eu quero ter relacionamento com ela, né? Que o Senhor está ali, me buscar. Eu quero ter um encontro com você. Buscar-me-eis. Eu quero conversar com você. Eu quero te receber. Mas você tem que buscar. Né? É aquilo que nós falamos, né? Se eu conhecer, só ficar, olá, seu nome, prazer e tal, e não buscar em conversar com aquela pessoa, não tem como. Né? Não existe um diálogo, não tem como se você não conversar. Vai ficar duas pessoas, uma olhando para a outra e ninguém vai falar nada. Então a gente precisa dar o primeiro passo, conversar. E aí você ensinando essa pessoa a conversar com o Senhor, certamente ela vai encontrar a solução que ela precisa para a vida dela. Então nesse momento eu te convido a se colocar de pé. Né? Coloque-se de pé, feche os seus olhos. E faça o quê? Converse com o Senhor. Né? Agradeça a Deus pela semana, pelo dia, domingo maravilhoso que você teve. O grupo de louvor vai estar aqui já posicionado, nós vamos estar entoando um louvor. E para reforçar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração.
de todo o coração. Enquanto o ministério estiver aqui tocando louvor, eu quero te fazer um convite. Eu falo assim, eu queria te desafiar, mas não. Eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a tomar uma decisão de conversar intimamente com o Senhor nessa noite. De forma mais profunda. Se algum dia você conversou com o Senhor e se quebrantou e chorou e você achou que aquilo foi profundo demais, eu quero convidar você essa noite a mergulhar mais profundo ainda. E mais profundo ainda. Então, eu queria te convidar a você fechar os seus olhos, ouvir esse louvor que vai ser ministrado. Faça desse louvor a sua oração. Converse com o Senhor. Rasgue o seu coração. Pega lá no fundo da sua mente o que está escondido, o que está te incomodando, e converse com o Senhor. Nós vamos estar aqui à frente, os pastores estarão aqui para te ungir com óleo. Caso você sinta no seu coração, vem aqui à frente. Não precisa ficar com vergonha do amigo do lado, ele também vai estar no momento dele com o Senhor, com os olhos fechados. Vou pedir os irmãos para apagar a luz aqui da frente. Vem aqui da frente, converse com o Senhor. Nós não vamos te empurrar, colocar a mão em você, nada disso. É o momento você com o Senhor. Se caso exista alguma enfermidade, fale com o médico dos médicos nessa noite. Só fala com ele em silêncio. E seja ungido com óleo. E essa noite você sairá daqui curado. No nome de Jesus.